Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Agora nós vamos entrar neste módulo que vai ser dividido em dois e nós vamos focar as formações florestadas. Nós temos dois exemplos dentro do nosso bioma. O primeiro é a Amazônia e o segundo é a Mata Atlântica. Contudo, este módulo, que inicia com essa imagem, vai focar só o quê? A Amazônia. Então, aqui nós temos, fotografias deste bioma, né? A primeira, então, retrata uma região sem intervenção humana. A segunda, né, uma área sendo consumida pelo fogo. E a terceira, uma área desmatada. E aí perguntas como quais características de floresta tropical, né, podem ser identificadas na fotografia que mostra uma região da Amazônia sem interferência humana, né? Ou aqui a segunda pergunta: quais são as fontes do desmatamento e das queimadas que aparecem nas outras duas fotografias, que são essas duas aqui, ó? Ou ainda, qual fotografia representa a Amazônia que existe hoje no Brasil? Então, perguntas como estas, nós vamos então aí, né, chegar às possíveis respostas no decorrer deste módulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, inicialmente vamos falar o seguinte, olha lá no tópico: a Amazônia ou floresta amazônica. Já começamos por aí que é a mesma coisa. Ou você fala de Amazônia ou floresta amazônica. Vamos ver características gerais, né? Então, olha lá, com relação às suas características, a Amazônia ela se estende por estados das regiões norte, certo? Centro-oeste, então norte, aqui, centro-oeste e um pouquinho aqui, ó, da região. Nós temos aqui então quais são os estados: o Acre, o Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Isso aqui é dentro do Brasil, mas ela também ocorre em outros países da América do Sul, né? Então a gente pode mencionar Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e assim por diante, né? É um dos biomas mais importantes da Terra, não só por sua extensão, né, pelo seu tamanho, mas pela sua alta biodiversidade, tá? E ela também tem uma grande influência no clima do planeta que a gente vai ver aí ao longo deste módulo. Então, muitas das chuvas dessas regiões que ocorrem aqui no centro-oeste, tá, se originam da umidade. Muitas das chuvas aqui dessa região do centro-oeste, sudeste e sul, né, melhor dizendo, até algumas que ocorrem na Argentina, né, elas se originam da umidade proveniente aqui da Amazônia. Essas chuvas, então, são chamadas de rios voadores, né, são decorrentes dos chamados rios voadores originados na Amazônia. Nós vamos ver isso daqui a pouco, então fiquem tranquilos, porque primeiro a gente vai ter a influência, né, da massa de ar que vem do mar, aí ela é ampliada por essa região aqui da Amazônia para daí ser distribuída, tá? Então fiquem tranquilos. Com relação aos rios, né, de uma maneira geral, eles têm muitas curvas. Quando tem muitas curvas, a gente chama de sinuosos. E quando tem muita quantidade de água, nós chamamos de caudalosos, né? Então, a gente pode entender que compreende ali nessa região, compreende o maior sistema fluvial do mundo. Olha o quanto a gente é beneficiado, né? Para se ter uma ideia dessa magnitude, o rio Amazonas é o mais extenso do mundo, supera até o rio Nilo, que alguns anos atrás ele era considerado o maior rio do mundo, né? Só que agora a gente supera aí em torno de 140 quilômetros maior, tá? Então, olha lá. Aí, outro detalhe importante, já que a gente está falando dessa parte de rios, né? Que o Rio Negro, desculpa, né? É um dos afluentes do Rio Amazonas, ou seja, é um rio que vai jogar as suas águas ali dentro do Rio Amazonas. Tem mais água doce do mundo, né? Quando comparado com todos os rios da Europa. Então, olha só que interessante, né? Só este afluente já tem mais água que todos os rios da Europa.
Então, mais uma vez, o quanto nós somos aí privilegiados, né? A depender dessas características geológicas, agora relacionada ao solo e às rochas, tá? Dessa região, né, onde vão nascer os rios e por onde eles vão correr, né? Eles podem apresentar cores diferentes. Então, os rios podem ter cores diferentes, como por exemplo, aqueles rios de águas claras, que são transparentes, águas com aspecto brancas, que são barrentas, e ou aqueles escuros, como as pretas e as negras, né? Então a gente tem essa diferença de tonalidade, tudo bem? Aqui nós temos uma imagem, a paisagem típica da Amazônia mostrando um igarapé, que é um curso de rio ou canal amazônico, né? E significa caminho de canoa, tá? Atualmente são conhecidas aproximadamente, né, em torno de 3.200 espécies de vegetais, ou seja, 10% de todas as plantas conhecidas do mundo, nós encontramos aqui. Com relação aos animais, né, que a gente chama de fauna, não fica muito atrás, também é extremamente rica. Calcula-se que exista cerca de 3.000 espécies de peixes, né? E há também um incontável número de insetos, né? Chegando a casa aí das centenas de milhares. Então, olha como a biodiversidade é muito grande nessa região. O que eu quero chamar a atenção para vocês e falar da importância é esse quadro que aparece para vocês, que traz de forma resumida as características do bioma. Então, com relação à temperatura, nós temos ali que vai variar em torno de 25 a 28 ao longo do ano. Com relação à chuva, chove-se em média 2.300 milímetros, né? Então, a variação durante o ano ela é alta, com períodos de chuva menos intensos, mas o clima é úmido, né? Apresenta períodos de chuva, né? Que chove pouco, mas o clima é úmido o ano inteiro, tá? Com relação ao solo, nós vamos ter ali, ó, 93% apresenta aí argila, ó. A maioria dos solos, cerca de 93%, apresenta ali, ó, mais de 15% de argila, né, em sua composição. O restante, em torno de 7%, tem característica de solos arenosos e a camada superficial apresenta matéria orgânica humus, né? Então, cerca de 14% da Amazônia são de boa fertilidade. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que 14% tem boa fertilidade e, olha lá, ó, 86% é de baixa fertilidade. Então, a fertilidade desta região está mais na superfície. Se a gente retirar a vegetação, o solo ele é pobre, tá? Com relação ao ecossistema, né, que são aos tipos de regiões diferenciadas que a gente encontra, são 3. Terras ou matas de várzea, que situam-se ao longo dos grandes rios e são inundadas diariamente pelas marés, certo? Os igapós, que são terras permanentemente inundadas com águas escuras, e as terras firmes, né, que são mais altas e nunca são inundadas. Tá? Então, isso aqui é importante, esses 3 tipos de ecossistemas, né? Lembrando que um ecossistema nada mais é do que o conjunto de fatores bióticos, que têm vida, com fatores abióticos, que é aqueles que não têm vida, tá? E a situação atual? Isso aqui a gente não vamos focar muito agora, tá? Porque todo ano vai mudar, a gente tem só os dados de até 2019. Mas temperatura, chuva, solos e ecossistemas é importante, né? 2 imagens mostrando aqui, ó, uma área inundada da Amazônia, tá? Ali próximo ao Rio Negro. E na imagem B nós temos uma terra firme, tá? Ali na região do Equador, tá? Na sequência a gente falou sobre a Mata dos Cocais, esse textozinho aqui, ó, né? Localiza-se principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí, mas também ocupa uma pequena parte aí do Tocantins, abrangendo então cerca de 3% do território nacional, né? Seu clima se caracteriza aí por ser bem chuvoso e com temperaturas elevadas, ou seja, né, em torno de 26 graus,
Trata-se de uma área de transição entre os biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga, e entre suas plantas destacam-se as palmeiras como buriti, carnaúba, babaçu e oiticica, tá? Então são palmeiras, né? Por se tratar de uma área de transição, sua fauna é rica e variada, sendo muito comuns roedores, gambás, lagartos, serpentes, aves, macacos, insetos. Nos rios e nos lagos encontram-se várias espécies de peixes, como o acarabandeira, e mamíferos como a ariranha e o boto. Então, essa aqui é uma região aqui da Mata dos Cocais, né? As palmeiras têm valor econômico, pois delas são extraídos aí ceras, óleos, madeiras e fibras, que constituem importantes fontes de renda para as comunidades tradicionais que habitam aí esta região, né? Uma dessas comunidades é a das quebradeiras de coco, né, ou seja, né, do babaçu, que vivem aí principalmente da coleta do coco babaçu e seu beneficiamento em óleo, sabão e farinha também, né? O que é feito tradicionalmente por mulheres há décadas. Então, as mulheres que vivem ali, né? Para ter acesso aos babaçuais, né? Essas mulheres às vezes se veem em conflito com fazendeiros e grileiros da região, né? Ou seja, fazendeiros ou invasores. Este fato contribui então para que elas se organizem em associação, né? E cooperativas como o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. A maior parte desse engajamento social, elas pretendem então manter a discussão sobre seus direitos também como comunidades tradicionais. Então elas brigam pelo uso, né, pela extração deste recurso e assim protege, porque não vão deixar derrubar essas árvores, né? Então essas palmeiras. Aí nós entramos no item fauna e flora, tá? A floresta amazônica se localiza em uma zona tropical, né? Por isso recebe intensa quantidade de energia luminosa que vem do sol, o que pode intensificar até certo ponto aí, ó, a fotossíntese. Lembrando que fotossíntese é um termo usado para se referir à produção de alimento nas células na presença de energia luminosa, e ela ocorre dessa forma. O gás carbônico presente no ar, mais a água que a planta tira do solo, na presença da luz e de um pigmento chamado clorofila, certo? Transformam-se em glicose, que é o alimento, e em gás oxigênio. Lembrando, gente, que glicose, né, é um tipo de açúcar muito utilizado pelas células na obtenção de energia, e a clorofila, então, é um pigmento de cor verde que absorve a energia luminosa. Para vocês terem uma ideia, esse conteúdo da fotossíntese ele é trabalhado lá no quarto ano, no quarto aninho, ainda no ensino fundamental 1. A gente já começa a falar, né, com os alunos sobre este processo importante. E aí, na sequência, a gente falou sobre isso aqui, ó. A fotossíntese é a história da vida na Terra. Há evidência de que a Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos e que a vida tenha surgido por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. Então, não é no momento em que surgiu a Terra que surgiu a vida. Levou-se vários anos para que isso acontecesse, né? Os primeiros seres vivos deviam ter uma estrutura bastante simples, uma membrana delimitada, né, delimitava um meio interno, que por sua vez portava um aparato capaz de captar e transformar substâncias que servissem de alimento para a obtenção da energia, além, né, de material genético. Esse último possibilitava a duplicação desses seres primitivos com base na transmissão de características necessárias à sobrevivência dos descendentes, o que define, né, o que a gente chama de reprodução. É provável que esses seres tenham sido muito parecidos com as bactérias que conhecemos hoje, e aí por volta de 3 a 2,5 bilhões de anos atrás, como resultado da fotossíntese realizada aí por micro-organismos como as cianobactérias, o gás oxigênio começou a se acumular na atmosfera até atingir, ao longo do tempo, cerca de 21% do seu volume. Então, a gente entende que na atmosfera primitiva, né, logo depois que a Terra se originou,
não existia oxigênio. Precisou vir estes organismos simples, mas com capacidade de se aproveitar dessa energia para produzir o alimento e liberar o gás oxigênio, né? Aí, falando de luz, né? A luz do Sol incide, então, nas copas, a gente está vendo isso aqui, ó, região de copas, né? Diretamente, mas também atinge as camadas inferiores, então pode chegar luz aqui embaixo. Embora em quantidades menores, né? Ou seja, eu vou ter mais luz aqui em cima, menos luz aqui embaixo. Isso significa que grupos específicos de plantas vão compor o que a gente chama de estratos, ou seja, são camadas verticais. Eu posso dizer que eu tenho aqui, por exemplo, olha lá, ó, uma camada, duas camadas, três camadas, né? Então, isso seriam os estratos, tá bom? Intermediários, né? Que são ocupados por arbustos e árvores em crescimento. Já nos estratos superiores, né? Nós temos o que? Encontram as árvores de maior porte, deixa eu então mudar aqui, né? Aqui em cima a gente tem as árvores de maior porte, cujas copas formam o que a gente chama de dossel. Olha mais um termo aí técnico para vocês, né? A gente já falou dos estratos, que são essas camadas verticais, e o dossel. Então, eventualmente pode existir clareiras na floresta, seja pela ação natural, como a queda aí de uma grande árvore, ou seja por uma consequência da ação do homem, né? A diversidade, então, de estratos em floresta na Amazônia e da Mata Atlântica acarreta a existência de ambientes também diversificados, com níveis variados de luz. Então, aqui eu tenho mais luz e aqui eu vou diminuindo a intensidade de luz, né? Além da luz, eu tenho aqui, ó, temperaturas mais elevadas e a gente vai, né, tendo aí, por causa da falta da luz, a temperatura diminui. Mas existe um outro fator que ajuda a esquentar, que é a umidade, né? Aqui em cima seria mais seco, aqui embaixo seria o que? Mais úmido, né? Organismos, então, adaptados a essas condições específicas, né? Ou aqui embaixo, ou nesses estratos intermediários, evoluem nesses ambientes, né? Então, plantas herbáceas que vivem mais próximos aqui ao solo, certo? Apresentam folhas grandes com adaptação, né, à baixa luminosidade, né, como uma adaptação a essa pouca luz. Só que uma maior área foliar, né, uma área foliar, permite uma maior captação então de luz, só que também em contrapartida propicia uma maior perda de água por evaporação. Então eu tenho o lado positivo e o lado negativo dessas plantas aqui de baixo, né? Então, por isso que essas plantas seriam prejudicadas em regiões mais abertas, tá? Aí nós temos o seguinte, olha lá, ó. Uma página dupla do material de vocês que vem falar sobre fauna e flora, né? Então nós temos lá o jacaré, este primeiro aqui, ó. O jacaré-açu, animal ameaçado de extinção, tem o corpo escuro, né? Tem o corpo escuro, pode atingir 6 metros de comprimento e pesar até 300 quilos. As fêmeas costumam colocar de 40 a 50 ovos na época anual de reprodução e vivem em média 80 anos, né? Depois a gente vem falar da castanheira, que é esta aqui, ó. É uma árvore protegida por lei e seu corte é proibido. Então pode atingir até 50 metros de altura. Suas sementes, as castanhas do Pará, né, são ricas em substâncias que fornecem o sistema imune contra doenças. Então olha lá, por isso que é bom comer castanha do Pará. As folhas da Vitória régia, isso aqui, ó, são circulares e podem atingir 2,2 metros e meio de diâmetro e aguentam até aí 40 quilos. Então uma criança, né, teoricamente a gente entende que ela pode ficar ali em cima dessa folha. Já o uacari de cara vermelha, que é este aqui, né, mede de 50 a 60 centímetros de comprimento e a sua face é sem pelos, avermelhada, né? É uma das muitas espécies da Amazônia que correm risco de extinção. Aí nós temos na sequência, né, o açaizeiro,
que é uma palmeira, essa aqui, que pode atingir até 30 metros. Dos seus frutos, que é os cocos de açaí, se extrai a polpa, que é muito usada na alimentação do povo amazônico e também na comercialização devido ao seu alto valor energético e ao seu sabor. Nós temos aqui do lado, então, a sumaúna, que é uma das maiores, desculpa, essa aqui, ó, é uma das maiores árvores, né, podendo atingir até 60 metros a 70 metros de altura, embora haja registros de indivíduos alcançarem até 90 metros. É conhecida pelos indígenas como mãe das árvores por causa de seu tronco volumoso, né, e de suas raízes tabulares, que podem em determinadas épocas rebentar e irrigar toda a área do entorno, tá? Então aqui é uma característica. E por último, aqui nesta página, nós temos o galo da serra. É uma ave que ajuda na dispersão das sementes, né, de árvores e florestas. Aí a gente tem também aqui para cima, né, cadê? Florestas, isto. Nós temos o guaraná, que é essa aqui, ó. É um dos vegetais típicos da Amazônia, podendo atingir até 12 metros de altura. Seu fruto é usado na fabricação de bebidas e alimentos energéticos. Na sequência, a gente tem a seringueira. É uma árvore que pode atingir de 20 a 30 metros de altura, tá? E é do caule que a gente extrai o látex, que pode ser utilizado para a fabricação, né, da borracha. Aqui nós temos o pirarucu, né, que é um dos maiores... esse aqui, ó, pirarucu, que é um dos maiores peixes dos rios da Amazônia, podendo, então, atingir até 2 metros, né, de comprimento. Imagine você estar lá e, de repente, ver um animal aí desse tamanho passando do seu lado, né? Nós temos aqui, ó, que a Amazônia abriga uma das grandes quantidades de pererecas, né, multicoloridas, como este, que aparece aí na imagem, que mede entre 1,5 centímetro a 6 centímetros de comprimento. Um destaque para sua coloração, que é de advertência sobre a presença de glândulas na pele, que podem aí produzir um dos mais potentes venenos entre os vertebrados, tá? Este veneno é usado pelos indígenas em suas flechas para abater a caça. E aí nós temos a andiroba, que é uma árvore, olha lá, que pode atingir 30 metros de altura e apresentar propriedades fitoterapêuticas, ou seja, ela pode ser usada para fins medicinais, tá? Seu nome deriva do tupi e significa óleo amargo. E por último aqui, ó, a infinidade de insetos presentes, né, que apresentam cores e formas das mais inusitadas. Aqui a gente está vendo um louva-a-Deus de capuz, tá? Que pode medir até 50 centímetros de comprimento. Esse animal preda outros insetos e apresenta uma camuflagem que é confundida com as folhas. Tudo bem? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!